Opa, tamo aí de novo. Tamo de novo. Ah, então, Jorge, para quem não conhece o Jorge, né? Eu não vou nem me dar o luxo de falar do currículo do Jorge, que ele é muito, muito chique. Né, não. O Jorge já é amigo de algum tempo, né? A gente começou com amizade de internet e por causa dos cães, né? Quase fui no Mavilu pro Jorge, mas ele não teve como vir buscar. Foi. A distância E, nos separou. e aí a gente se conheceu pessoalmente na feira em São Paulo, né? Na Pet, Isso. Pets Out. já faz uns 4 anos, né? Uns 3, 4 anos. Só eu vou te contar, viu? Eu ando com. Já sou um senhorzinho já, e esses negócios aí me falham um pouco. Na verdade, se eu não me engano, acho que foi há 2 feiras atrás, então acho realmente isso. Foi há Sim, 2 feiras antes da pandemia, nós já estamos indo para o segundo ano, agora que vai ter, né, uma nova vai ter de feira. novo. É. É Sim, uma feira gigantesca que tem em São Paulo, né? Com tudo. sim, E aí o Jorge tem o programa, né? A série Radar Pet na Nat Geo, que ele busca os animais que se perderam, fugiram, né? Tem bastante história, né, Jorge? tem muita. A gente tem aí já o Busca Pet há aproximadamente 6 anos, né? Que a gente trabalha com o Busca Pet. E aí o pessoal do National Geographic viu, não sei através como que foi que chegou até eles, e eles perguntaram se havia possibilidade aí de acompanhar o nosso trabalho e acabou dando uma série que é sucesso, não tanto aqui no Brasil, estranhamente, né? Não sei se por conta de muitas pessoas não terem aí O canal, né? acesso ao canal por assinatura, Eu acho que mas ó, dos Estados Unidos para baixo a gente vai em outros países, aí é uma coisa incrível. As pessoas conhecem a gente, os cachorros principalmente por nome e tudo, e isso é uma coisa muito bacana, porque leva a sinotecnia e a sinofilia nacional, né, do Brasil, tanto que o próprio rastreador brasileiro acabou sendo reconhecido em vários países por conta do programa. caramba, até deram um pro presidente, né? Foi eles que deram, né? Foi, realmente. E isso foi o pessoal lá, acho que de Manaus, tem inclusive um amigo nosso do Corpo de Bombeiros, né, acho que é o Sargento Giovanni, que acabou levando esse cachorro para o presidente e presenteou ele logo depois que ele foi reconhecido. Foi o reconhecimento, né? Porque houve inicialmente o reconhecimento como raça pelo Oswaldo Aranha, e logo depois da morte dele, e obviamente era a paixão dele trabalhar com esses cães, a seleção e tudo. Os filhos não deram continuidade, e aí ficou só caseiro cuidando, acabou dizimando o plantel dele, e eles acabaram dando baixa, né? Na, 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 na seleção desses cães. Aí depois, agora, em 2019, 2019, 2020, teve uma campanha forte. Antes disso, ainda teve, por exemplo, a gente tem desde 2017 a Rastreador Brasileiro. Então, um grande amigo, o Diego Paredes, me presenteou com uma ninhada, né, nessa época. E de lá para cá a gente começou, e foi onde as pessoas começaram a despertar também um grande interesse desses cães para a área de trabalho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, não especificamente dessa raça, né? Mas de temperamento, né, Jorge? Fora todo esse conhecimento que você adestra também há muito tempo, não é isso? Sim, nossa, ó, vamos fazer esse negócio, senão eu vou começar a chorar, porque eu vou começar a pensar de quanto eu já tô velhinho. Né, brincadeira, a parte, eu vou fazer 50 anos agora, não tem, eu tô um pouco mais acabado, tô com cara de uns 80, mas vou fazer 50 agora. E assim, desde 1995 eu treino cães, né? Comecei em 1995.
Em 2000, mais ou menos, entre 99 e 2000, eu, observando algumas coisas, eu comecei a querer me profissionalizar, entender um pouco mais, me desprender um pouco de metodologias um pouco aversivas e mais antigas e buscar por novos conhecimentos, né? E de 2000, a partir de 2005, eu me interessei muito pelo mundo operacional, né? Os cães operacionais. Cães que ajudam pessoas de alguma forma, tanto os K9s como cães de assistência, como cães de alerta médico, e depois, aí, por meados de 2010, eu comecei a me especializar nos cães de detecção. E foi onde eu comecei a trabalhar, que hoje praticamente todo o nosso plantel e todo o nosso trabalho é focado para as atividades de biodetecção, inclusive com alguns trabalhos exclusivos no mundo que foram realizados aqui, essas pesquisas com cães farejadores no nosso centro de treinamento. Em conjunto, claro, com grandes universidades. E eu tenho certeza que eu te ajudei a plantar essa sementinha, que eu tinha um desejo enorme de fazer isso. Não consegui apoio da universidade, mas eu falei, lembra? Falei, Jorge do céu, a gente faz um Sim, negócio muito legal, né? E agora até a pois questão do Covid também, né? Eu não sei se você também está trabalhando. sim, nós formamos aí no primeiro estudo que ocorreu no Brasil em conjunto com a, com a Escola Nacional de Veterinária de Alfort na França. Esse trabalho também corre com a representação em conjunto com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós realizamos no começo de 2020, foi logo quando começou a pandemia, a realizar um treinamento para observar se os cães farejadores eles eram capazes de identificar pessoas com um quadro de infecção viral. E especificamente nós trabalhamos, por conta até da pandemia, com os casos que eram mais frequentes, que era a Covid-19. E no final de 2020, em dezembro de 2020, nós fechamos o estudo, e esse estudo comprovou que os cães eram capazes de identificar, e eles selecionavam, era possível diferenciar pessoas que não estavam contaminadas por alguma síndrome gripal, de pessoas com essa contaminação, né? Os cães foram capazes de ter uma especificidade de 97% de acerto em dizer amostra de pessoas que tinham Covid-19. Caramba, muito alto, hein? Muito alto, muito legal. Muito alto. Então depois a gente vai fazer E um. isso que a gente não fala de... Vamos falar disso, que assim, de sensibilidade foi incrível, que deu até origem a novos estudos que a gente está trabalhando hoje. Eles Uhum. tiveram uma margem de 100% de sensibilidade à mudança. Então, assim, dentro da especificidade, a gente acaba contando o que foi certo perfeito, o que foi mais ou menos, então deu essa margem. Mas em sensibilidade, por exemplo, ele passou por um local, pelo recipiente, onde tinha uma amostra, ele demonstrava uma mudança de comportamento no momento exato em que passava pela amostra. Caramba, isso é incrível, Jorge. Incrível mesmo. Sim. Nós vamos fazer depois uma live só sobre isso, porque isso É fantástico. é fantástico, é fantástico. Eu já acompanhava alguns trabalhos da fora, né? E já vinha vendo isso aí em outros países. Mas é muito fantástico. A gente tem várias histórias, né? Mas, enfim, Uhum. hoje eu queria falar de assuntos polêmicos com você, né? A questão Uou. de temperamento e raça, né? Então, eu vou falar um pouquinho da Vivian também, né? Eu Claro. sou criadora há 20 anos, mais ou menos. Passei por algumas raças. Nunca tive muitos animais, mas tive raças diferentes, né? E a gente tendo ninhadas em casa e conhecendo raças específicas, fazendo exposições, trabalhando com eles, a gente vê o perfil das raças, né? E aí vem aquela discussão, né? Se a raça ela já é feroz, se ela não é, se ela nasce daquela forma, e o quanto disso é o meio e o quanto disso é a raça, né? Eu, ah, aí eu sou zootecnista, trabalhei com a parte de genética, né? Toda a parte de nutrição e genética na zootecnia,
e sou veterinária pela UFPR. O que né, sempre vem trabalhando com a criação e o conhecimento científico também paralelo, né? Quando, em uma determinada época, eu ganhei um Shar-Pei, né, de uma Ui. professora. E aí era um cão que eu achava lindo, e só achava lindo. E falei, poxa, é para mim, vou ficar com ele, cachorro de pedigree, excepcional. Ganhei ele com 10 meses porque ela já não conseguia mais dormir na cama dela. Ele não deixava, ele deitava na cama do proprietário, E ninguém mais podia. ninguém mais podia. Eu falei, bom, já tinha, como eu vinha criando e a gente, para criar, a gente acaba tendo que adestrar, né? Não como você faz, adestro os meus, adestrei, né? Que eu não tiro mais crias, mas adestrei para pet terapia, então numa linha um pouco diferente. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre temperamento, né? Esse cachorro, depois eu consegui controlar o temperamento dele, comprei uma fêmea e tive a primeira ninhada de Shar-Peis, né? E aí, com 45 dias, eram 6 filhotes, esses cachorros se pegaram absurdamente. Sem problemas de meio, sem problema nutricional, sem nenhum outro problema que desse uma razão. E aí eu sentei para estudar, né? Eu falei, poxa vida, o que aconteceu? E aí fui ver só o microfone aí, Jorge. Tá raspando um pouquinho. Opa. Vi que Tirando ele aqui. Minha barba de Papai Noel. Não, tá um pouquinho mais para baixo. Tá pegando na jaqueta mesmo. o Shar-Pei era uma das raças mais antigas de briga que existem, né? O pessoal fala do Pitbull e tal. Hoje ainda se corta a orelha do Pitbull. Imagina, mais ou menos de 2 a 3 mil anos, eu não lembro direitinho agora, de seleção para não ter que se cortar mais a orelha do cachorro, tá? Para a orelha ficar de um tamanho, porque a orelha Bem, é a primeira que cai na briga, né? sim. E muito vascularizado. Exatamente. E as rugas, exatamente, para, no caso de um combate, não pegar veia e não pegar artéria. E isso foi milênios de seleção para se criar uma raça de briga, né? A rinha, a gente sabe que ainda acontece escondida, né? Em alguns Sim. locais. E, enfim, eu tive essa ninhada, tive o conhecimento. Como é um cachorro que geralmente a gente vende pela beleza, e não um cachorro não vende como trabalho, tanto ele como o Chow Chow também, que era um cachorro de trabalho para pegar urso. Uhum. Eu falei, eu não vou criar mais esse perfil de cão, porque geralmente não vai para criança. E a gente sabe o tanto de acidente que tem com esses cães e crianças. Aí, lá na década de 80, mais ou menos, né, apareceu o Pitbull. O Pitbull já tinha antes, tem fotos dele bem antiga e tal, mas nessa década de 80 começaram a selecionar ele para rinha na Europa. Você concorda comigo? E aí começaram a aparecer nos jornais e notícias, América, Europa e tal, que era um cachorro muito perigoso, que tinha vários problemas com ele, né? E ele foi, inclusive, cancelado em alguns países. Deram um basta na seleção dele. Então, é isso que eu queria que você desse um toque, assim. Animais já com um tempo de seleção para terem um temperamento mais equilibrado, né? Os criadores
que levam bastante em consideração esse fator, mas dentro de uma ninhada, sempre tem a cabeça, o meio e o fundo da ninhada, né? Sempre tem perfis diferentes. Isso o Jorge vai explicar para a gente como que você seleciona na ninhada o animal de trabalho, né? Que desde bebezinho a gente já consegue ver, né, Jorge? Qual animal, mais ou menos o temperamento dele. E aí, esse que é o problema. Aí vem o pessoal que não é criador, que tem o totó, a outra tem a belinha, e cruza e sai cachorro bravo, porque ele tem na genética, sai os mansos e tem o bravo. E aí junta com o meio, porque são dois fatores, né? É o fator meio e o fator genético. E aí acontecem os acidentes, e aí fica essa conversa, né? Ah, é o cachorro, não, maltrataram o cachorro e tal. Então eu queria que você me falasse assim, como que é a sua seleção para o seu trabalho, né? Desde bebezinho, como que você enxerga esse temperamento neles e como que os criadores, como que a gente faz, né? Para retirar ou colocar o que a gente quer de traço dentro de uma seleção, né? Mas que mesmo assim esses traços que vêm de várias gerações, de vez em quando ainda se repetem, não é isso? Exatamente. Bem, Vivian, acho que até que você falou aí bastante sobre essa nossa amizade já vem de bastante tempo, né? É uma criadora aí que tem exemplares que, inclusive, de uma raça que a gente vem sentindo muita falta de bons exemplares. Hoje a gente sofre muito para encontrar bons exemplares de labrador com a disposição para trabalho, né? Então tá um pouco difícil, muitos problemas de saúde que vem aí acompanhando alguns cães, uma baixa variedade aí de genética de plantel no país que vem preocupando bastante a gente. Bem, com relação aí à sua história sobre os Shoshoes e os Sharpeis, é um tanto os Shoshoes e Sharpeis são bem complexos, porque realmente quando você falou, eu tive um Sharpei, eu falei, realmente são cachorros assim que têm um temperamento mais duro, e não porque isso seja realmente um problema, um desvio de comportamento, um desvio de conduta que esse cachorro tenha. Na verdade, não. Esse é o perfil, e que as pessoas não levam em consideração a maioria das vezes, quando vai adquirir um cachorro, é justamente estudar, pesquisar, para entender um pouquinho sobre a raça que ele vai adquirir e as suas necessidades, e obviamente o objetivo a qual foi desenvolvida essa raça, né? Com relação aos pitbulls, eu tive uma grande relação com os pitbulls, né, entre os anos, desde os anos, no começo dos anos 90 até 2005, mais ou menos, eu tive uma relação muito forte, participando, dando grupo, treinando, inclusive alguns cães para esporte radical, e assim, eu observo, mesmo daquela época, houve sim um problema muito grave, né? Foi uma chegada desordenada desses cães, com poucos criadores especializados e com um número de entusiastas muito grande. Então, o que acabou ocorrendo, não somente no Brasil, mas em outros lugares do mundo, é que as pessoas adquiriram esses cães pelo porte físico, a resistência e a aparência intimidadora, né? E o erro mais grave que essas pessoas acabaram cometendo foi que justamente que American Pit Bull Terrier não é cão de guarda. Eles são cães de combate. A seleção deles foram desde um pouco antes, né? Então, por exemplo, aí em meados de no final do século XVIII, final do século XVIII para início do século XIX, esses cães eram muito utilizados para o trabalho de contenção de gado, né? Então, ir lá segurar, eram cães de agarres. E, assim, a maioria esmagadora deles eram oriundos ali de cruzamentos de cães Bull and Dog. Não Bulldogs, mas Bull and Dog. Então, a maioria dos cães que tinha uma atividade para contenção de touros, né? Para tocar rebanho e segurar também o touro para que se pudesse ser abatido pelo açougueiro. E uma das coisas que justamente na época ocorria era que se o cão, tinha uma lenda que se o cão, se o touro ele passasse por um processo de estresse muito grande, a carne tinha um sabor diferenciado. Então por isso se deixava muitas vezes os cães
morder bastante, segurar, lutar, vários cães, obviamente, porque um cão não dá conta de um touro, por mais forte que ele seja, dificilmente ele dá conta. Então, são soltados em vários cães, e esses cães ficavam ali até que chegasse o touro à exaustão e depois ele era sacrificado. Foi proibida essa prática no Reino Unido, mas o que aconteceu? Haviam muitos cães que tinham grande fama em derrubar touros, né? Então, muitos deles, às vezes, até sozinhos. E o que acontecia, né? Os proprietários chegavam ali, o meu é melhor do que o teu, cara, não, se o meu é melhor do que o seu, tem a boca mais pesada, o cara falou, então vamos pôr os dois para ver qual que tem a boca mais pesada. Então começou a se dar início a uma prática muito comum, que ocasionou também com uma época de grande recessão, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? E algumas atividades nas ruas e que gerava ali um ganho, como aposta, esse negócio era muito comum. E aí começou a dar origem aí realmente ao combate entre cães, e que era fácil de se criar um cachorro, era fácil de se treinar e, consequentemente, ganhar o dinheiro com isso, né? Com a venda do próprio cão. E uma das características que esses cães, né, como você falou aqui, o Shar-Pei também é um cão pitbull. O que significa pitbull? Pitbull significa cão de buraco, cão de roda, porque era dentro desses buracos, dessas rodas, que acontecia o combate. Então, esses cães que brigavam muito bem, como a Akita também, alguns nórdicos, Rottweilers, esses cães eram colocados, e todos esses cães que tinham essa prática de combate eram chamados de pitbulls. Então, hoje ainda nós temos, por exemplo, é legalizado em alguns países, principalmente na Ásia, mas nós temos também na região do Japão também é legalizado, tem os combates de Tosa, no Oriente Médio tem os combates de Bulikutá, Aqueles cães enormes do Oriente Médio, né? Exatamente, os Kurdish Kangal. Então são cães grandes, pesados e que participam desses combates. Até hoje, ainda porque geralmente traz muito rendimento. Os cães são bem caros. Mas uma das principais características desses cães eram ser dóceis, porque não adianta nada você ter um cachorro extremamente bom, né? Não teria razão ter um cão extremamente bom de combate e, consequentemente, esse cão não possibilitar o trato ou principalmente a comercialização dele, né? Então, ele não ser bom de reprodutor. Então, isso acabou trazendo. E o que chegou no Brasil foi a falta dessas informações. Então, as pessoas às vezes tinham um pitbull, qual era a intenção dele? Cruzar com outro cachorro agressivo para que ele fosse um bom cão de guarda. Então, você acabou somando a extrema resistência que os cães Pit and Bull herdaram também de alguns terriers que entraram em o sangue, né? E todo mundo sabe que terrier é um negocinho casca de ferida, é casca grossa. E junto ainda com a força dos cães tipo Bull, né? Os cães abudogados, como os bulldogs americanos e outros bulldogs ingleses também, mas não esse que a gente conhece, mais parrudos, mais com um porte mais avantajado. Então esses cães deram origem. Então juntou essa força e a busca por um cão agressivo, a gente acabou trazendo alguns cães com um desequilíbrio muito grande, com essa mesma hostilização para outros animais, acabaram virando para pessoas, e aí é onde que acabaram os problemas gravíssimos ocorrendo. Ainda hoje no Brasil acontece algumas linhas e não é tão obscuro assim, ainda meio que com as portas escancaradas, porque falta legislação para punir essas pessoas, mas a gente também observou também o crescimento de algumas variações. Por exemplo, os Estados Unidos acabou registrando o American Staffordshire Terrier, justamente para colocar um padrão, porque o American Pitbull, cão de combate, ele não tem padrão, então nós vamos ter linhagens de cães extremamente grandes, outros mais pequenininhos. Quem já viu um Pitbull de linha de sangue tradicional, vai ver que é um cachorro extremamente magro, feio pra caramba, e que parece muito um vira-lata. Se ele passa fácil por você por um vira-lata. Então, geralmente, o que a gente conhece são os American Staffordshire, os American Staffordshire Terrier, e esses cães já teve uma situação de padronização, né, de perfil, né, e também um esfriamento do seu temperamento. Eles já não são tão hostis com outros animais, nem os da própria espécie. E aí acabou dando origem também a outros, como Pit Monsters, os Pocket, os Bullies. No começo eu não gostava muito, mas eu percebi que se levou um porte mais abudogado para esses cachorros, mas também amenizou muito o temperamento. Eles são muito mais dóceis e o número de ataques e incidentes diminuiu muito por conta disso. Eu acho que isso é uma grande vitória,
e se mantendo, de certa forma, aquela beleza que o American Pitbull tem, aquela musculação, aquele vigor. Então, de certa forma, isso acabou sendo bacana. Tem alguns bem estranhos saindo parece que estão Ah, sempre é os fazendo. exageros, né, mano? É, tem uns bem. Cara, tem os exageros, né? Tem umas coisas que parecem uns pugs em tem animal, que assim, o que eu tô falando é geralmente aqueles cães extremamente apresentáveis, com saúde exemplar. Agora, tem umas coisas que eles estão rebaixando muito o cachorro, ao ponto do cachorro ter já cotovelos para fora, problemas seríssimos de articulação, problemas respiratórios, porque está com o pulso muito curto. Então, isso aí é os exageros que, infelizmente, a gente enfrenta na criação desenfreada por aqueles que querem o diferente e acabam aí buscando aquilo que lhe agrada e que geralmente não é o mais indicado para uma raça. Lembrando que os genes azul e chocolate, né? A gente não deve ficar repetindo ele várias gerações. A gente tem sempre que tomar cuidado. E o pessoal adora olho claro, cachorro chocolate. E estão colocando muito Oh, bulldog francês por causa do azul, né? E sim. eu tô vendo muito cachorro estranho, muito cachorro estranho. E o bulldog, ele tem, se tira um pouquinho do foco do terrier, que o terrier ele é muito focado, mas o bulldog também não se ouve muito, né? Ele não é muito de atacar, mas ele é meio fora da caixinha, assim, né? Olha, eu vejo assim, o bulldog inglês, hoje, que a gente encontra, esse bonachão, ele é um cão assim, um pouco letárgico, sem foco, gosta muito de dormir e comer. Mas quando a gente começa a observar, principalmente algumas outras linhagens, por exemplo, os próprios bulldogs americanos, os Apalu, os Blue Bloods, são cães extremamente ativos, e inclusive no Brasil nós temos o bulldog campeiro, né, aqueles mais bordoga mesmo do sul, são cães extremamente ativos, ao ponto de ser utilizado na lida, né, com animais no sul, na região sul do Brasil. É um pouco diferente. Então, assim, nós temos essa diferenciação. E esses bulldogs muito ativos, eles são utilizados, por exemplo, os American Bulldogs, eles são utilizados nos Estados Unidos e em alguns países também da América Central para caça de javali. Então, são cães extremamente fortes e ativos, um pouquinho diferente desse bulldogão que a gente já conhece aqui, mais pet, mais casa, que veio com esse formato para ser mais tranquilinho aí, né, na lida. Sim, mas eles nessas, para ficar diferentão, acabam usando mais o inglês mesmo, né? O inglês é o baixinho, é o inglês, O inglês é o baixinho. para para dar caixa e transformar esse cachorro num cachorro pesado, né? Mas É. eu não tenho gostado muito dos que ele tem, o que tem o francês. Eu acho que está diminuindo muito e tortando muito. Mas enfim, Exatamente. bom, e na ninhada, como é que você vê temperamento? Como é que você. Esse é um tema legal que você falou. Você gosta de polêmica, vai tacar fogo na caixinha, né? Eu gosto de tacar fogo. Bem, a primeira coisa que eu tenho que te falar é assim, ao longo desses anos trabalhando, hoje eu estou trabalhando eu tenho hoje no meu canil 23 raças, já cheguei a ter mais diferentes, então eu tenho 23 raças diferentes, porque a gente até acabou percebendo em algumas raças determinados impulsos que são mais indicados para algum tipo de atividade, né? E a gente também começou a experimentar algumas raças, além daquelas extremamente consagradas, que sempre fala, o labrador, o pastor alemão, o pastor belga malinois, e a gente acabou observando outras também, outras raças, e tentar entender, porque eram tanto utilizadas fora do Brasil e aqui tão pouco, né? E foi uma surpresa muito boa, na verdade, porque eu acabei encontrando muito mais exemplares nessas raças com disposição ao trabalho do que as raças mais consagradas, né? Porque, por exemplo, o próprio Mali, nós temos um problema muito sério de ossatura, né? Cachorro às vezes muito esguio, muito magro, muito pequeno, muito fraco. Uma consanguinidade monstruosa com a tal busca do cão de linhagem de trabalho, né? De pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento. E também cães com um temperamento atípico.
ou eles acabam sendo demasiado ansiosos e descontrolados, né? Então que beira realmente quase que a loucura, e outros cães com uma timidez, uma covardia enorme. Então esses foram pontos que está gerando justamente pela essa procura do cão e pela cruza desenfreada por pessoas que não têm conhecimento de genética, e que eu sempre falo para todo mundo, Jorge Pereira é treinador de cachorro, quem cria é outra pessoa, eu não posso me meter nas duas coisas. Ou eu faço bem uma, ou eu faço bem outra. Então eu tenho meus critérios de busca, mas quem tem que fazer o cruzamento, quem tem que buscar plantel, quem tem que buscar o padrão mais adequado dentro da raça é o criador. E o que a gente acabou percebendo justamente foi que, para as atividades operacionais, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar as características já logo de cara. O que a gente pode fazer é, com a junção de alguns testes, começar a identificar indivíduos que são, assim, que têm uma propensão, então, que pode me trazer alguns benefícios. Então, quando a gente está fazendo essa seleção, a gente busca realmente por um cachorro que tenha um grau de interesse em fazer determinadas coisas com mais intensidade. Cães, uma coisa que eu não gosto dentro do cachorro são cães que não têm medo, né? Que a gente chama de cães no fear. Não tem medo de nada. Os cães que não têm medo de nada, esses cães eles têm uma tendência muito grande a ser extremamente desafiador e não se submeter a coisas que você propõe para ele, porque ele já é um cara durão. E também a gente corre muitas vezes o risco de ter um cachorro que ele se mete pela essa falta de medo com muita facilidade em confusão. Ele não tem medo de nada, ele simplesmente se mete nas coisas. Então os riscos muito grandes, até para ele mesmo, para a sua saúde, eles são grandes. Então a gente busca por uma situação intermediária. Então a gente busca, joga alguma coisa diferente, o cachorro ele se aproximou, olhou, ficou num primeiro momento, mas logo depois ele foi. Esse, na minha opinião, e que tem sido para a gente uma situação bacana, é um cachorro ideal, porque o medo ele faz parte da preservação do organismo. Mas o que a gente leva em consideração é a capacidade que o animal tem de se recuperar dessa situação. Então, se ele ficou muito acuado e não se aproximou, é um cachorro que tem medo excessivo. Então, ele vai me trazer. Talvez ele, como pet, ele tenha uma melhor colocação. Mas um cachorro que, num primeiro momento, se assustou com algo e depois ele foi investigar, esse cachorro já tem muito interesse nele. E depois, obviamente, a gente. Pode falar. Só uma coisinha. Eu tinha um professor que falava, né? Numa ninhada você tem o que eu falei, né? O da frente, o meio e o fundo. Ele falava justamente o mais equilibrado é o meio. É o que não veio atrás de você, nem o que correu. Ficou esperando e olhando se qualquer, né? E é exatamente isso que você está colocando. E isso traz realmente resultados. Então, por que a gente fala que nenhum desses testes que existe hoje, como Campbell, Volar, eles são testes definitivos? Simplesmente por um motivo. Quando o filhote ele cresce, vai ocorrer uma reorganização hormonal e esse cachorro pode ter mudança significativa no comportamento, principalmente as fêmeas. Então, às vezes você vê uma fêmea muito agitada, muito louca, então conforme ela vai crescendo e vai tendo essa reorganização hormonal, um pouco mais lá na frente ela vai ter uma mudança significativa nesse comportamento. Então, nem sempre será aquilo que você inicialmente identificou quando ela era pequena. Então, você tem que levar em consideração essas situações. Dessas observações e os testes constantes, mesmo depois de você ter vindo com o cachorro, não se inicia o treino. A gente continua realizando testes, experimentações, acostumação com o cachorro, dando para ele o máximo de experiências possíveis, porque quanto mais experiências esse cachorro tem com o ambiente externo, com o novo lugar onde ele está vindo, maior são as chances dele se reorganizar e ter condições de poder desempenhar atividades em qualquer outro lugar. Então a gente leva muito em consideração. Hoje, particularmente, eu tenho uma preferência muito grande de pegar cães jovens entre 10 meses e 22, porque nesse período eu tenho algumas vantagens. Essa organização, essa reorganização hormonal já está extremamente estabelecida, principalmente nas fêmeas que começam bem antes. Os machos, eles podem levar mais tempo, então por isso até o 22. Porque os machos, muitas vezes, principalmente de acordo com o porte dele. Por exemplo, um dog alemão com 4 anos, ele ainda tem movimentação de filhote, ele corre a parte de trás que é passada à frente ainda, igual o bebê.
Ele quer sentar no teu colo com quase 1,90 m de comprimento, né? 1,90 m de comprimento, ele quer te sentar no teu colo como um bebê. Então, de acordo com o porte da raça e do cão, a gente também tem essa preocupação em fazer uma seleção com uma idade um pouco mais avançada para que a gente possa ter essa certeza. E depois disso, obviamente, me dá essa idade a possibilidade de eu fazer alguns exames clínicos, né? Pedir para que se façam, nossos veterinários façam esses exames, que somente são possíveis a partir dessa idade, somente de possibilidades de displasia coxofemoral, cotovelo, de coluna, e dentre outros exames que só são possíveis a partir dos 12 meses. Então isso me ajuda muito para não ter o problema de pegar um filhote, aí eu treinar, fazer um monte de coisa e um pouco lá na frente a gente descobre quando ele está em fase operacional 1 ou 2 anos, que esse cachorro me desenvolveu uma hérnia de disco, uma displasia de cotovelos ou de quadril e acabou, vamos ter que aposentar esse cara. Então é um risco muito grande. Então, nos testes, a gente vai fazer esses testes durante um período muito longo, desde que faz ali a seleção do pequeno. Hoje, sim, eu tive a situação por alguns acidentes, alguns cachorros parados me escaparam, me pegaram o cachorro quando a gente não precisava, e me nasceu algumas ninhadas aqui. Mas a gente fez questão de, nessas ninhadas, a gente fazer um programa de estimulação neurosensorial precoce, que foi fantástico. Algumas ninhadas nós tivemos um aproveitamento de 100% dos cães, todos eles. E tiveram assim, um temperamento extraordinário, um desenvolvimento fantástico por conta dessas atividades. Então, assim, o que eu gostaria hoje de ter a oportunidade é ter criadores que realmente pudessem dar esse tipo de estimulação desde muito jovem. Inclusive, eu tive no Centro de Formação de Cães, de cães de Segurança Nacional na Colômbia, e hoje eles fazem, inclusive, até a pré-natal estimulação. Ela começa a ser feita na barriga da mãe. Alguns estímulos para poder preparar esse cachorro para a vida operacional e para a vida adulta. Então isso traz um resultado muito grande e que todos esses estímulos eles são acompanhados e realizados também os testes ao longo aí de pelo menos até uns 10 meses dos cães. A Cris comentou que até os testes teriam que ser feitos em várias fases, é isso mesmo, né, Cris? Que o Jorge está falando. Exatamente. Eu estou falando da questão de criador, assim, às vezes a gente, numa ninhada, a gente tem esse primeiro aspecto que a gente consegue ter uma visualização. Mas como o Jorge colocou, né, pode ter alguma mudança, mas geralmente segue um perfil mais ou menos. O Malinois, eu estou numa uma região que tem bastante criador, tem bastante Malinois, tem a Polícia Federal aqui. É um cachorro que, olha, é difícil ter medo de cachorro, mas ele é um cachorro que o proprietário tem que estar do lado para descer do carro, porque eu já acompanhei ele trabalhando, eu sei desse ímpeto que ele tem, né? Ele é um cachorro com muito ímpeto, muita vivacidade para fazer e difícil para mim ainda, por não ter convivido direto com ele, dizer exatamente qual que é a intenção dele, né? Então ele é um cachorro que eu fico um pouco atrás. Mas eu vejo muito essa seleção em cima do cachorro muito nervoso, né? Muito rápido, muito nervoso. As ninhadas já estão vindo nervosas também. Outro erro que acaba difamando depois a raça, né? Porque, como eu falei, a criação ela envolve muito mais do que somente buscar por as aparências do que é um cachorro que seu amigo tem e aquele que você tem. Eu costumo dizer para as pessoas, se você quer fazer cruz, alguma coisa do tipo, a não ser que, por exemplo, aconteça aí alguma situação de acidente, ao ponto de que hoje todos os meus cães no meu canil são castrados, todos. Eu não aguento mais esse negócio de acontecer acidente, porque isso traz uma série de dor de cabeça, porque assim, você tem que ter se você teve a responsabilidade de ter filhote, você também tem que ter a responsabilidade de direcionar esses cães. Então, isso toma um tempo muito importante, que para mim, como treinador, não é algo muito legal. Então, assim, para que isso não aconteça, chegou aqui, logo depois da primeira semana, passa lá
o bisturizinho nos danados e pronto, caso resolvido. E aí eu não tenho mais problema, por exemplo, antes eu tinha problema de cachorro, que pô, entrava uma cachorra no cio, mesmo que os ambientes eles são separados, onde ficam os machos longe das fêmeas, mas o tratador é o mesmo. Ele pisa na urina dela lá, ele traz uma carga hormonal dessa urina grande. Quando chega no canil do macho, ele sente esse cheiro. Ele não vai parar de trabalhar, mas ele fica chorando a noite inteira, ele fica cansado, porque ele não descansa. Então é um sofrimento assim mútuo para todo mundo, para nós, para o cachorro, para a fêmea. Então é um Deus nos acuda. E, meu, qual a situação? A gente castra a turma, acabou. Então já está numa idade muito legal, porque eu também não sou muito a favor da castração precoce, porque isso atrapalha em algumas raças o desenvolvimento. Então, essa situação de castrar após 10 meses, 22 meses, até 22 meses, ela fica o ideal. O cachorro já está com a sua plena forma totalmente desenvolvida, não vai ter nada que vai atrapalhar e ainda me traz esses benefícios. Eu concordo com você. Isso dentro de um ambiente controlado, porque a gente sabe que não é a realidade no Brasil, né? Então, são dois pesos e duas medidas. A gente tem que o proprietário não tem condição, tem outro cachorro, não vai dizer que já castra logo para não ter problema. Mas os cães de raça grande, que tem acompanhamento, que estão bem acompanhados, tem que tomar esse cuidado. Eu também parei a criação. Essa é a diferença da criação e a criação fundo de quintal, que o pessoal coloca criador e todo mundo no mesmo pacote, né? E é extremamente cansativo cuidar de filhote, é extremamente caro, né? Filhote que de raça sai barato é porque não tem vacina, não tem vermífugo, fica preso em lugar insalubre, é bem complicado. Ou então alguém que quer tirar um troquinho e aí, né, cruza o totó e faz aquela labrador, a gente tem mestiço um monte. Nossa, tem de tudo, né? Você sabe, aparece de tudo. E aí eles vendem como puros ainda, né? O labrador é o tal do vira-lata amarelo, eu acho que veio do labrador, porque foram colocando ele em toda parte e é um cachorro dócil e tal, e foi espalhando. Então, para vocês saberem, né, para quem está assistindo, a diferença, né? Porque às vezes tem algumas pessoas de famosas e tal que falam que é tudo igual e estouram o canil justamente de quem, né? Às vezes não. Cuida bem. Às vezes estoura o canil de quem não estava lá naquele momento e o canil está tranquilo. Sim. Enfim, essas são outras coisas. A outra coisa que eu queria lembrar, que eu falei agora dessa pessoa famosa, é da questão do estupro da cachorra, Jorge. Eu não sei se você... Algumas fêmeas de Pitbull e também de Shar-Pei, por este perfil que elas têm, elas não permitem ser montadas. Montar, sim. Então, realmente, a pessoa tem que ir lá e segurar. E aí tiraram fotos da cachorra amarrada. Gente, a cachorra detona o macho, né? Sim. Se deixar, elas matam. Na verdade, assim, são cachorros com um temperamento muito forte. São temperamento que eles falam temperamento quente. E mesmo no período de cio, que normalmente esses hormônios iria dar a tranquilidade, apaziguar o instinto, nesses cães a seleção foi tão intensa para o combate que eles não atendem por conta da baixa produção desse tipo de hormônio, que justamente é o que traz a tolerância. A maioria dos cães, quando estão em combate, ele sabe que ele vai se machucar também. Então, quando ele bate em outro cão, assim que o outro se coloca numa posição submissa, ele para e coloca toda a sua postura em cima, demonstra que ele é o chefe, ele conseguiu, ele é mais forte, mas ele também ele leva em consideração que ele pode se machucar nesse processo e não seria algo muito bom. Então ele para, os cães que têm essa baixa tolerância a esse tipo, principalmente os cães do tipo Bull, eles mesmo com estado total de submissão dos outros cachorros, eles não param o combate, eles continuam até que não tenha mais movimento, ou ele chega à exaustão total. E isso ocorre nessas fêmeas. Exatamente. Então, esse tipo de fêmea que a gente tira da criação, né? Quando é uma criação que a gente leva em consideração
temperamento. Tem um estudo com ratas bem legal, Jorge, eu não sei se você já ouviu falar. Testaram os níveis de ocitocina nas ratas pós-parto. Uhum. O seguinte, os baixos níveis, elas abandonam os filhotes. Os níveis ideais, elas cuidam dos filhotes. Mas quando esses níveis são acima do normal, elas matam os filhotes. Você vê que interessante? Então, talvez seja esse Sim. por aí também. Ao invés delas amarem mais ainda, elas matam, ao contrário das pequenininhas que abandonam, né? É bem Eu posso interessante. dizer assim que dentro dessas condições, hoje a gente tem, principalmente em treinamento de cães, a gente tem ouvido falar muito sobre as questões hormonais, né? E na verdade, realmente estão certos. Todos o que dentro do treinamento de cães se chamam de drives, na verdade, são impulsos gerados por emoção. E essas emoções, elas são regidas por picos hormonais. Só que, assim, muitas vezes alguém pega um pedaço, um trecho da literatura, e ele observa lá, olha, a ocitocina tem essa influência dentro do organismo, a serotonina tem essa influência, a dopamina tem essa. E as pessoas não entendem que muitas vezes os neuroreceptores, eles também fazem como se diria, uma combinação de alguns que geram também outras condições emocionais e, consequentemente, esses impulsos. Isso, inclusive, acontece com nós humanos. Quando nós temos um desequilíbrio hormonal, principalmente as mulheres, quem tem mulher sabe como que é aí o período de TPM. Elas estão exatamente nesse momento aí de produção, onde a ocitocina pode estar subindo muito, você pode morrer a qualquer momento. Então você tem que tomar muito cuidado e tentar balancear isso e fazer com que, por exemplo, os níveis de dopamina e serotonina, eles comecem a se equilibrar para que baixe essa ocitocina. Então você pode fazer isso através de um estímulo. Como pode ser esse estímulo? Ou você ajuda a arrumar a casa e põe ela para assistir um filme e dê um chocolate a ela, ou você pega e corre, mano, porque o negócio vai ficar feio. E a mesma coisa acontece com os animais. Então todos os mamíferos, eles são o temperamento, as emoções, elas são regidas por esses picos hormonais. E aí que a pessoa tem que tomar bastante cuidado. Quando se fala de hormônio, não se fala somente de um tipo de hormônio, porque muitas vezes somente ele tem várias facetas e que pode levar a determinadas condições emocionais que não é aquilo que você está imaginando. Até porque os hormônios funcionam com feedback, né? Então, tem lá e aí Exatamente. vários feedbacks que vão acontecer. Gostei dessa de Sim. essa dica bem boa. O pessoal tá ouvindo aí, né? Não é? Jorge que mandou. Pode deixar, mano. Siga o exemplo aí. Eu tô vivo até hoje por causa disso. Aqui tem 3 aqui, mano, que me deixa doidinho. Ai, ai. Então é isso. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Ou você Vamos tem lá, mais acho que tinha alguma? algumas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Eu vi aqui, uma da Cris, passar a mão levemente na barriga da mãe pode estimular o filhote. Bem, faz parte de um processo como esse, mas algumas coisas são realizadas, inclusive, como a exposição a alguns sons, alguns tipos de massagens são realizadas, comunicação do tratador muito próximo da barriga da cadela, justamente porque o líquido amniótico ele tem uma capacidade de transmissão de som. E isso vai ser bacana. E o toque e as massagens, elas estão ligadas também a uma estimulação de relaxamento muscular. Esse relaxamento também, em determinadas situações, ele traz extrema tranquilidade para os filhotes. Por exemplo, a mãe estressada no ambiente onde está acontecendo um treinamento, está queima de fogos, e ela tem medo, ela já começa a passar nesse período essas contrações, essas modificações hormonais que vão bombardear e vão ir pelo cordão umbilical e vai chegar até os filhotes. Então isso já começa a passar para eles uma situação extremamente conflituosa e desagradável. Então fazer esse tipo de atividades, ela traz bastante resultado para os filhotes, até mesmo antes deles nascerem. Depois que nasceu, a gente começa, depois do terceiro dia, no segundo e terceiro dia, a gente já começa a estimulação neurosensorial precoce. Eu colocava Mozart para os chineses, mas é outra raça que eu não tenho.
Mas também outra raça que eu passei, sim, uma raça difícil. Mas enfim, difícil, Ó, amorosa, acho deixa que eu é ver. a cachorra mais carinhosa que eu tenho, mas os machos, meu Deus do céu, são difíceis. Eu tenho uma pergunta aqui do Russo K9, não tem muito a ver aqui com o nosso com a nossa fala de uma forma, né? Porque no caso ele está falando sobre um cão de apoio emocional e psiquiátrico. Que assim, no caso de TEA, o cão identifica o aumento do cortisol. Bem, no caso de TEA é o seguinte, a gente tem que observar não somente esse aspecto no treinamento de cães de assistência, é todo um conjunto, porque nós vamos ter vários espectros, né? 1, 2 e 3. Em cada um deles, nós vamos ter, dependendo, obviamente, do indivíduo, nós vamos ter algumas variações e alguns tipos de crise. Então, algumas crises que chegam à agressão, e essa é a autoagressão. Em outros, nós vamos ter as crises onde a agressão ela é redirecionada. Então, em cada um desses tipos, nós vamos ter um tipo de produção hormonal diferente, como a gente acabou de falar aqui dos cães. Nós vamos ter as combinações. Então, a gente não pode ensinar um cachorro a detectar somente o pico alto, porque esse pico alto é quando realmente traz um descontrole, e esse descontrole pode ser redirecionado a terceiros. Então, geralmente o cão que vai para uma pessoa com espectro autista, ele só vai para aquela pessoa que tem um grau leve, geralmente ocorre em grau 2, né, de espectro autista, e essa pessoa ela tem muitas vezes o autoflagelo, né, ela se golpeia com uma certa leveza, porque a gente não pode correr o risco de um cachorro trabalhando que ele seja maltratado. Então a gente pensa também justamente nessas condições, se é aplicável esse cão. Então a gente não somente treina ele para identificar os picos hormonais, mas sim também para ele atuar em determinadas situações que a gente chama de contenção. Então, quando ele percebe descontrole, a pessoa ofegante, ela emitindo sons que são característicos, ele imediatamente ele tenta fazer a intervenção, porque quando a pessoa tocar, ela começar a produzir ocitocina, ela vai ter uma situação de calma imediata. Então isso aí já vai controlar esses picos que muitas vezes a gente não sabe em quais variações que está. Se ela baixar muito, ele causa a situação, o cortisol ele vai causar uma atividade depressiva, né? De choro. Então a gente treina o cachorro para reconhecer isso, até muitas vezes antes do que as fragrâncias que serão emitidas, para não ser um pouco tardia essa atuação. Então, assim, ela não especificamente seria isso. Para se identificar descontrole hormonal, nós treinamos um cachorro especificamente para esse tipo. Então, nós temos pessoas que sofrem de uma doença, que eu me esqueci o nome agora, não consigo me recordar o nome agora, que a pessoa ela tem o descontrole e que leva a esse quadro. E aí sim, e é um cão específico de apoio emocional e psiquiátrico. E aí esse cachorro faz esse tipo de atuação através de sentir essa variação de pique. Na verdade, ele não vai sentir picos altos, ele vai sentir a queda repentina que vai ser gerada também uma produção de um outro tipo de hormônio, o qual o cachorro identifica e ele começa a agir imediatamente. Aí ele vai lamber o rosto da pessoa, ele vai se enfiar nela, ele vai tentar fazer de tudo para chamar atenção para ela e trazer essa segurança que ela precisa. E aí trabalha nos níveis hormonais da pessoa, já tem uma resposta, um feedback também, e a pessoa consegue baixar os níveis de adrenalina. Exatamente. Muito É importante. um trabalho assim que a gente realiza aqui a formação desses cães, em conjunto com a cães de assistência do amigo Oliveiros Baroni, e é um trabalho fantástico, né? Separado ali dos cães de coisa, mas o processo de seleção ele envolve tudo isso, porque a gente precisa de um cão com um perfil muito especial, esse cão ele é acoplado com a nova família, a gente tem que entender uma equipe multidisciplinar contratada, não dá só para você simplesmente ser um treinador que conhece sobre técnicas sinotécnicas e ir lá e fazer esse trabalho. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, porque precisa ali do profissional da área de saúde que já atende esse futuro assistido, você tem que ter na sua equipe um psicólogo que vai fazer a entrevista, porque nem sempre quem faz o atendimento sabe das necessidades que tem essa família. Muitas vezes a família ela é tão atarefada, ou ela já tem outros animais, que a adição de mais um animal na casa pode trazer um problema muito mais grave do que eles estão pensando e trazer muito mais trabalho para uma mãe que está extremamente sobrecarregada. Exatamente. E lembrando de tudo que a gente está falando, né? Não é porque é um labrador dentro de uma ninhada, às vezes não sai nenhum com
perfil para trabalhar, né? Sim, muito comum. Então, não adianta falar que um labrador é um cão terapeuta. Não, tem que ter algumas gerações, tem que estar muito bem trabalhado. E aí, dentro da animal, às vezes sai só um, às vezes não sai nenhum com um perfil de trabalho de cão terapeuta, né? Exatamente. Vivian, eu vi assim um pouco até assustado, criadores, né, com canil estabelecido, com bons estabelecimentos já, com um certo tempo, vendendo cães, né, comercializando cães, dizendo que são cães específicos para autistas, né, e na verdade nem a pessoa tem conhecimento adequado para entender que são transtornos de espectro autista, né, já falou, cão para autista. Então, porque justamente tem os níveis ali de transtorno que tem que ser avaliado e aí observar se vai entrar um cachorro. E vende como se esse cachorro fosse. E alguns profissionais da área de saúde, por ver uma matéria bonita, onde mostra ali os resultados obtidos com esses cães, acaba falando, não, você realmente talvez seria legal você ter um cão para essa criança. Mas geralmente sem entender todo esse processo extremamente delicado e cheio de protocolos para serem averiguados antes de ter um cão, um cão de assistência, um cão de alerta. Exatamente. Eu quero agradecer, quero colocar o que você falou, que é bem importante. Os animais que você pega têm uma idade um pouquinho mais, um jovem um pouquinho mais para adulto, né? Entre 10 meses. Isso é muito importante para quem quer adotar cães, que os cães que são adultos são muito melhores para adoção do que aquele bebezinho de 30 dias que vocês querem, que todo mundo quer bebê de 30 dias. Ele vai dar muito mais trabalho, ele não está preparado fisicamente, nem imunologicamente para sair da mãe. E vocês ficam numa correria que vocês acham que vai ser melhor. E não é, né? O cachorro, quanto mais velho, mais psicologicamente maduro ele vai estar, e aí você vai saber qual o perfil que se encaixa na sua casa, né? As pessoas têm uma falsa impressão, não sei, talvez até cultural, que se ela pegar um cachorro muito jovem, ela vai moldá-lo ao seu jeito. E na verdade não, ela esquece que nós temos, obviamente, os fatores genéticos vão falar muito sobre o que vai ser esse cachorro. Tá? É muito mais importante você conhecer quem é o pai, quem é a mãe, quem são os avós, que aí você vai ter noção do que uma boa noção do que você vai ter na sua casa. Se eles são doidão, se eles são ativos, se eles são agressivos, se eles são possessivos. Isso que você tem que olhar, né, querido? Porque o que você está levando para sua casa é uma combinação genética desses dois aí que você está levando. Então é importante chegar no lugar, quero ver o pai, quero ver a mãe, como eles são, posso brincar com eles, eu posso tirar o brinquedo da boca dele, se eu der comida na mão, e se ele estiver comendo, eu posso pôr a mão, ele vai me morder, ele vai ficar irritado comigo. Então essas são situações. Depois analisar. Se tem criança, então vamos ver se esse cachorro ele é tolerante a toque, porque a criança vai fazer isso, ela vai tocar, ela vai apertar, ela não tem muito essa noção de força, isso pode gerar problemas. E ainda lembrar de outra coisa, nem sempre o que você vê ali, às vezes a pessoa ela fala, esse cachorro é filho daquele cachorro, eles cruzaram, aí você olha lá, o cachorro é bonito, o outro também é extremamente bonito, mas tem um temperamento que não condiz com essa beleza. E aí você vai levar isso para casa. Então, se você tem dois cães possessivos, cruzaram um com o outro, um não gosta que mexia nos brinquedos, o outro não gostava que mexia na comida dele. Com certeza, essa combinação genética ela vai trazer uma carga muito intensa nesse filhote. E ele vai para tua casa. Exatamente, exatamente. Eu só tenho que agradecer, então, Jorge, essa aula maravilhosa com você sobre comportamento. Depois a gente vai falar sobre esses cursos que você quer falar um pouquinho sobre o curso? Bem, nós estamos hoje com um curso que vai acabar se tornando permanente, que é um curso de formação para pessoas que têm interesse em trabalhar com cães de assistência, né, que vai todos, desde uma base de cão-guia, claro que é um curso para iniciantes dentro dessa atividade, porque são tantas disciplinas dentro de cada uma delas, cães de apoio emocional, cães para pessoas com pouco ou nenhuma mobilidade, cães de alerta médico para pessoas que têm picos glicêmicos, cães de detecção para alergias, né, para alérgico, para glúten, para alimentos,
Então é uma gama tão grande que a gente lê ali, no primeiro curso a gente dá essas diretrizes, e logo mais o que a gente oferece são mentorias e a especialização em cada um desses segmentos. E temos também o curso de detecção com o método GEL, que é justamente falando, é uma metodologia que a gente desenvolveu através de conhecimentos adquiridos sobre como se movimentam essas condições emocionais durante o processo de aprendizado, e que a gente aplicou num cachorro, e que quem quiser acompanhar, inclusive, essa metodologia, nós temos o Morgan, um filhotinho de Beagle que a gente pegou com 60 dias, né, que sempre assim, for pegar um filhote, tem que pegar de 60 dias para cima, nunca menos do que isso. Então, assim, levamos ele para casa, aplicamos a metodologia, em 30 dias a gente praticamente deixou ele um cachorro operacional em detecção de marcadores biológicos moleculares. Então isso foi muito interessante. E sem deixar o filhote perder a alegria, aquela disposição de filhote, sem responsabilidade, que para ele tudo é uma brincadeira. Então isso foi muito interessante, e a gente está tentando replicar justamente isso para que outras pessoas realizem dessa forma, sem aquela coisa de ofender o cachorro, de torturar o cachorro, de machucar, de forçar o cachorro a fazer determinadas coisas. Ele fazer isso por parceria, porque ele gosta muito de estar curtindo junto com você esses momentos. Eu estou acompanhando o Morgan junto com todo mundo e estamos todos apaixonados por ele. E Beagle, não pegue Beagle também não, gente. Deus me livre, esse cachorro aqui, ele não faz aniversário, ele sobrevive. Cada dia que passa, tem hora que a gente pega ele em cima da mesa, ele voa de um lugar, ele tenta pegar os insetos. Esse dia me pegou uma abelha, 10 horas da noite no domingo, nós estávamos no hospital veterinário, que ele teve reação. Pô, é um par de... E pensa, no dia seguinte ele estava tentando pegar outra abelha no chão. É incrível, cara. Eu tive um Beagle um dia. Aí eu Caramba! E aí eu levei para Olha, é um casa. par de ouriço. Quando eu cheguei, ele estava arrastando a minha persa estava assim, coitada, sendo arrastada. Devolvi, falei, não. Mas eles são sensacionais, viu? Eles são espetaculares. Cães. Assim, se você precisa de um cachorro para dar agitação na tua casa, para dar alegria, não existe outra raça melhor, cara. Eles são engraçadinhos, são bonitinhos, tudo é brincadeira. Até quando ele tá destruindo essas coisas, eu vou te matar, mas não agora, porque tá legal pra caramba. Hoje eu tenho a Rosinha, uma mestiça Beagle que foi abandonada no Guarujá, e fiquei com ela. Ela também arruma encrenca toda hora, mas a gente... Mas é legal, né? Acho que deixa a vida da gente agitado, né? Senão fica chato demais. Bem agitado. Bem agitado, né? Mesmo essa live, estreando live, né, para mim também. E muito obrigada por contar com o seu conhecimento, com a boa vontade e em poder nos ajudar, tá bom? Olha, Vivian, eu que agradeço demais pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, compartilhar com as pessoas e justamente com você também fazer essa troca de experiência bacana que a gente fez aqui. Espero que realmente seja um grande sucesso. Tenho certeza que vai ser, porque você tem boas amizades e você também é uma pessoa muito especial. E mais que eu posso dizer, também agradecer ao pessoal que acompanhou a gente aí. Nossa, eu vi tanta gente aí, tantos amigos. Quero agradecer a todos vocês. Eu estava olhando aqui, eu só não consegui avisar cada um de vocês e dar um grande abraço. Mas eu quero dar um grande abraço e um beijo coletivo a todos. E como eu acabei de falar, agradeço aí bastante. Beijo, gente. Boa noite. Um abraço a todos também. Bom, vou gravar a live. A gente se vê. Aí a gente repassa. Tchau, tchau. Valeu. Gente, entra lá no curso GEL. Jorge tá duro, hein?